Mas para falar dos 70 anos da CLT, a gente deve falar um pouco sobre o momento histórico em que ela surge. A consolidação da lei do trabalho, ela vem num período em que estava no governo Getúlio Vargas, já completando 13 anos que ele estava no poder, e Getúlio Vargas, desde o início, desde a Revolução de 30, e depois com forma mais aguda a partir do Estado Novo, ele tinha um projeto de ter um controle sobre as entidades sindicais. Então a CLT surge em 43, muito capitalizada como se fosse uma dádiva do governo, né? Daí Getúlio Vargas ser muitas vezes tratado como o pai dos pobres. Mas a gente tem que pensar também que ela veio exclusivamente para os trabalhadores urbanos, que eram cerca de 30% da população brasileira, como uma forma de regular minimamente as relações de emprego. Então quando ela trata do intervalo dentro da jornada, que é o chamado intrajornada, o intervalo entre jornadas, o interjornadas, um período de férias, garantias de emprego em algumas hipóteses, como é o caso do cipeiro, ela trata um patamar mínimo de civilização em que é possível e se mostra necessário a sua manutenção. No meu entendimento, a CLT não traz nada de impedimento, né? Não é uma de difícil leitura e nem de difícil aplicação. Hoje em dia, né, em razão das modificações no quadro da própria Organização Mundial, quando você tem o fim da União Soviética, então não existe mais aquele anteparo que poderia ser uma sociedade capitalista, não há mais a necessidade que o capitalismo tinha de fazer concessões. À medida, então, que ele não precisa mais fazer concessão, ele pode começar a tirar o que já foi conquistado há alguns anos. E aí, esse é que é o momento que está se vivendo, né? Você tem a prevalência do discurso único, o capitalismo é o que está aí, é esse mesmo que prevalece, e não há mais necessidade de uma legislação social muito intensa. Então, em razão disso, você começa a ver os ataques que se agudizam na época de crise econômica. Você vê que nos anos 90 se pregava demais a necessidade de alteração. À medida que vai recuperando a economia a partir de 2002, para de falar muito no direito do trabalho enquanto um custo muito grande. Só volta a falar nisso em 2008 com a crise econômica. Então é muito sintomático que todos os ataques ao direito do trabalho venham exatamente em momentos de maior queda na economia, ou na perspectiva de queda na economia, o que consequentemente também traz mais dificuldade ao trabalhador para mobilizar. Então tem que haver essa conjugação entre a capacidade, entre manutenção do mínimo assegurado pelo Estado e a possibilidade da negociação coletiva para conceder mais ou para até alterar alguma coisa no que está previsto na legislação. Mas para que a negociação coletiva seja efetiva e não seja simplesmente uma legitimadora da precarização das relações de trabalho, você tem que ter um equilíbrio bem efetivo entre os sindicatos de trabalhadores e as empresas ou os seus sindicatos. Então eu acho que a CLT ela deve ser mantida e qualquer eventual alteração que seja feita pela via da negociação coletiva há de ser assegurado um efetivo equilíbrio entre o capital e o trabalho.